E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. Vamos para mais uma aula hoje. A aula de hoje vai tratar sobre planejamento e produção de artigo de opinião, certo? Vamos lá então. Artigo de opinião é um texto jornalístico de base expositiva argumentativa, construído a partir de fatos atuais e que quase sempre polêmicos, veiculado em jornais impressos e digitais, revistas, blogs, TVs, entre outros. Tem o objetivo de apresentar opiniões e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. A linguagem utilizada ela deve ser mais clara possível, alinhada à norma padrão da língua portuguesa. Os assuntos abordados são acontecimentos e questões de relevância para a coletividade. A função social de um artigo é promover o debate público sobre problemas e demandas da sociedade. Tá? E aí aqui a gente tem algumas características do que é o artigo de opinião para reforçar essa ideia para vocês. Na aula de hoje, nós vamos estudar planejamento, produção e revisão com um exemplo, tá? Então a gente vai ter esses elementos na aula de hoje. Nós vamos entender o que é um planejamento, né? Da produção, a revisão e o exemplo. Isso tudo na construção do nosso artigo de opinião. Primeiro é o planejamento. Se você tem o intuito de produzir um texto desse gênero, é porque certamente o acontecimento de algum fato tenha te provocado a querer expor sua opinião em determinados casos, se posicionar contra ou a favor de uma situação. Este é o ponto-chave para iniciar a produção de um artigo de opinião. Vontade de expor sua opinião e se posicionar diante de um fato. 2. Pensando no que você quer expor em seu artigo, você precisa fazer uma lista de 2 ou 3 argumentos que fortaleçam a sua tese. Lembrando que tese é o seu ponto de vista defendido no artigo, e argumento é o seu raciocínio baseado em fatos e em relações lógicas, pautado em informações, dados estatísticos, exemplos, alusões históricas, usadas para chegar a uma conclusão ou para convencer alguém do ponto de vista defendido por você. Tá? Então, essa questão do planejamento, nós temos 2 pontos aí, tá? Que você tem que ter uma vontade de expressar a sua opinião e que também você precisa ter argumentos para convencer quem você quer da sua opinião. Vamos para a produção. De posse dos argumentos selecionados por você, agora vamos começar a produção do texto. Para isso, lembre-se da estrutura de um artigo de opinião. Vamos lá. Introdução. Ele geralmente localiza-se no primeiro parágrafo e apresenta o tema que será discorrido ao longo do artigo. Então, é o começo do seu texto. O desenvolvimento. A partir do segundo parágrafo, no desenvolvimento há uma interpretação do assunto, utilizando os principais recursos para opinar e argumentar. Para cada argumento selecionado, na fase de planejamento, desenvolva um parágrafo comprovando e tentando convencer o seu leitor por meio de fatos, informações, dados estatísticos, etc., que sua ideia é boa e coerente. Conclusão. Separe o último parágrafo de seu texto para concluí-lo, finalizando com seu posicionamento de a favor ou contra, se for o caso, ou ideias para solucionar os problemas abordados no tema. Então, nesse último parágrafo, você vai dar seu ponto de vista com mais clareza, com mais firmeza. Você vai dizer se é a favor ou contra, ou usar argumentos para convencer nessa conclusão, que é o encerramento do seu texto. Vamos para a revisão. O que é a revisão? Após a produção, não esqueça de reler o seu texto. Essa atitude é fundamental para a produção de um bom texto. Nesta releitura, observe a coerência de seus argumentos com a tese defendida, a coesão entre as palavras e não deixe de observar a ortografia das palavras empregadas no texto. Certifique-se de que a linguagem usada em seu texto é clara e segue os moldes da norma padrão. Ao final, pense um título para seu texto que possa dar pistas ao seu leitor do que ele vai tratar. Tá? Então, assim, o título é para despertar aquela curiosidade da pessoa que vai ler o seu texto sobre o assunto que vai ser abordado. Você não vai entregar tudo, mas você vai deixar aquela curiosidade para o seu leitor. Então vamos lá agora para o exemplo, para a gente poder entender de fato esses elementos até chegar à construção do seu artigo de opinião. Vamos ver esse exemplo. O título do exemplo é: O ano letivo de 2020 pode ser um ano considerado perdido?
é um texto de Camila Andretta Martins, um texto adaptado. E aqui nesse título, a gente já pode perceber o tema que vai ser tratado, que é o ano letivo de 2020 foi ou não perdido? Aí a gente vai para a introdução, que é o primeiro parágrafo desse texto, que diz assim: o ano de 2020 não começou bem para a humanidade. Dentre alguns dos principais fatos que marcaram o corrente ano até agora, a chegada do Covid-19 trouxe inúmeros desafios em todas as áreas. Absolutamente tudo mudou. A nossa forma de realizar compras, trabalhar, encontrar com amigos e familiares e com os estudos não seria diferente. E aqui a gente vê que a introdução, ela é articulista, ela contextualiza seu leitor sobre o tema que será tratado, falando dos desafios impostos pela pandemia a toda a humanidade e do fato da escola não ficar fora dessa realidade que se impôs, tá? Então nessa introdução a gente tem essa contextualização dos argumentos, tá? Da situação que aconteceu. Vamos para o desenvolvimento, que pode ser o segundo e terceiro parágrafo. A escola foi uma das instituições que precisou ser fechada. Pais, alunos e professores passaram a vivenciar um cenário completamente desconhecido. De um lado, temos famílias trabalhando em home office, com seus filhos em tempo integral em casa, precisando auxiliá-los em todas as atividades, inclusive nas tarefas escolares, sendo estas muitas vezes desconhecidas pelos pais. Do outro lado, temos os professores, que foram desafiados a se reinventar, criar uma nova metodologia para alcançar seus alunos e transmitir o conhecimento. E aí a gente percebe aqui no primeiro parágrafo, a articulista ela argumenta o quanto a pandemia afetou os pais, crianças e professores, tendo que se enquadrarem nessa nova situação imposta. Então aqui a gente tem dois elementos apresentados. Um que é os pais e alunos se adaptando a essa nova realidade e os professores se reinventando nessa situação toda. Vamos para o parágrafo próximo do desenvolvimento. Uma das soluções encontradas para a educação foi o ensino à distância, popularmente conhecido como EAD. Porém, para este tipo de ensino, é necessário obter conexão com a internet. Por outro lado, o especialista em tecnologia na educação, Nelson Preto, afirma que a pandemia pode ser uma oportunidade para repensar estratégias para a educação a partir de agora. Secretários de educação de várias regiões traçaram inúmeras estratégias para levar educação até seus estudantes, lançando atividades pela internet, aulas pela TV aberta e distribuição de atividades impressas para aqueles que não têm acesso à internet. Tá? E aqui nesse terceiro parágrafo, que também faz parte do desenvolvimento, ele argumenta mostrando ações realizadas na área da educação para continuar ofertando conhecimento aos alunos, como as aulas EAD, material impresso, aulas pela internet, entre outros. Veja que a articulista ela reforça seu argumento com a fala de um especialista em tecnologia. Vamos agora para a conclusão. O que ela vai dizer no texto dela sobre a conclusão? Sem dúvida, a pandemia trouxe vários desafios, porém, o que podemos concluir é que tivemos inúmeros aprendizados em diversas áreas e estamos conseguindo superá-los no dia a dia. Encontramos novas soluções e descobrimos novas ferramentas educacionais que antes não eram exploradas. Desta forma, é possível concluir que o ano de 2020 está longe de ser considerado um ano perdido. E aqui a gente precisa observar que na conclusão, a articulista, que é a autora desse texto, ela defende a sua tese de que o ano letivo de 2020 não foi perdido e nos oportunizou vários aprendizados. Por último, observe que a linguagem usada no texto é clara e segue os moldes da norma padrão, tá? Então, assim, o que acontece? A gente teve aqui o exemplo da produção, da revisão, tá? E do planejamento para fazer seu artigo de opinião. E, por fim, a gente fez um exemplo para que você possa entender os elementos que vão constituir esse artigo de opinião que você vai escrever, tá? Essa foi a aula de hoje sobre a produção, tá? Que vocês vão fazer esses embates de planejamento, de produção e revisão. E para mais outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.